Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Débora e faço parte do time da Acordos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é um vídeo onde vamos falar tudo sobre faturamento. Nós vamos entender de forma completa todo o funcionamento do sistema com relação às faturas e boletos para que você possa gerenciar de forma simples e automatizada todo o recebimento dos seus aluguéis. Para que você possa entender melhor todo o passo a passo que vai ser demonstrado aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Enquanto eu compartilho a minha tela, é importante lembrar que tudo o que vai ser compartilhado nesse ambiente de teste são dados fictícios, para que possamos fazer simulações e fique melhor de você entender todo o passo a passo de tudo que vai ser demonstrado nesse vídeo, onde vamos falar tudo sobre faturamento. Para começar, vamos explicar que faturamento é um menu onde você vai gerar as faturas e boletos e para isso é importante que você esteja com seus contratos cadastrados no sistema, pois são nele que vão estar todas as informações e configurações para que a fatura seja gerada. Por exemplo, data, valores, método de pagamento. Então, ao cadastrar contrato, você vai cadastrar tudo isso, desde o método de pagamento até todas as outras informações necessárias. Caso você não tenha cadastrado o contrato ainda, nós temos um vídeo aqui onde nós explicamos tudo sobre essa parte de cadastrar contratos e explicamos todos os detalhes do módulo de contratos também, tá? Então, como você pode ver aí na minha tela, nós temos 5 contratos já cadastrados nesse ambiente e agora nós vamos gerar as faturas. Lembrando também, principalmente para quem vai usar o método de pagamento boleto, existe uma diferença entre o documento fatura e o documento boleto, tá? Fatura é o documento onde vai estar o demonstrativo dos valores que o inquilino vai pagar, e boleto, de fato, é o documento para pagamento. Bom, para iniciar, vamos lá para o nosso passo a passo para gerar as faturas. Primeiro, depois que você já estiver com todos os seus contratos cadastrados, você vai em faturamento, aqui localizado no menu do lado esquerdo, e clique em faturamento novamente. Em seguida, vai abrir essa tela aqui, que é a tela de faturamento, a tela onde você vai gerar e gerenciar as suas faturas e boletos. Primeiro, vamos ver como nós fazemos para gerar. Você vai vir aqui nesse botão preto que está localizado mais aqui desse lado esquerdo e vai clicar em gerar faturas. Você pode ver que você tem a opção de gerar faturas de todos os contratos e de contratos específicos. Vamos explorar todas essas opções para que você possa entender todo o passo a passo. Quando você for gerar as suas faturas, você ter o conhecimento completo das suas opções para gerar faturas. Bom, vamos começar gerando contratos específicos. Eu tenho aqui esses 5 contratos, né, que nós vimos que tem cadastrados nesse ambiente. E para começar nessa opção de gerar faturas por contrato específico, eu vou escolher o meu contrato de número 1 para gerar uma fatura. Em seguida, nós percebemos que o sistema ele vai gerar as faturas por mês de competência. Então, é sempre bom e importante lembrar que você deve se atentar a essa questão do mês de competência e mês de vencimento da fatura. Qual que é essa diferença? Essa diferença vai acontecer dependendo do tipo de cobrança das faturas dos seus contratos. Se o seu contrato, o tipo de cobrança dele é pós-paga, o mês de competência sempre vai ser diferente do mês de vencimento. Então, nesses casos, requer uma atenção maior. Caso seja pré-paga, é um pouco mais tranquilo, porque mês de competência é o mesmo mês de vencimento, então você vai gerar aqui por mês de competência e vai sair o mesmo mês de vencimento. A diferença entre qual tipo de cobrança você vai escolher vai ficar ao seu critério, de acordo com o contrato que você vai fechar com o seu inquilino. Porém, depois de escolhida esse tipo de cobrança, é importante se atentar no momento de gerar faturas. Como você vai gerar a fatura por competência, e se a sua fatura é pós-paga, o mês de competência vai ser diferente do mês de vencimento, então, quando for gerar essa fatura aqui, sempre lembre do mês de competência, tá? Então, se você quer gerar uma fatura com vencimento para julho, por exemplo, você vai gerar a fatura de junho. Se você quer gerar uma fatura com vencimento para agosto, por exemplo, você vai gerar a fatura do mês de competência em julho. E assim sucessivamente. Então,
vou gerar aqui, vou usar um exemplo para ficar mais prático. Eu vou gerar aqui a minha fatura que vai ter vencimento no mês de agosto, por exemplo. E eu tenho faturas tanto pré-pagas quanto pós-pagas. Então eu vou gerar para que a minha fatura pós-paga, né, venha com vencimento para agosto, eu vou gerar a competência de julho. Então, como eu escolhi aqui o contrato de número 1, e eu sei que o meu contrato de número 1 cadastrado aqui nesse ambiente de teste, ele tem o tipo de cobrança pós-paga, e eu quero o vencimento eu quero a fatura que vai vir com vencimento para agosto, então eu vou gerar a fatura do mês de competência de julho, tudo bem? Então eu gerei aqui, escolhi o mês, o ano também já está aqui escolhido, eu quero do ano de 2022 mesmo, e tem aqui essa opção que está escrito enviar e-mail de notificação. Nessa opção, quer dizer que no momento em que você estiver gerando a fatura e já quiser enviar para o inquilino, você não precisa verificar nada, você já quer gerar e enviar direto, você já clica aqui nessa opção e a partir do momento que você gerar, vai gerar e já enviar para o inquilino. Mas como não é o caso que nós vamos fazer agora, nós vamos só gerar as faturas e depois nós vamos ver essa questão de envio. Gerei a fatura e aqui ela foi gerada, como vocês podem ver, competência, que aqui está como referência, então todos os lugares que você vê o termo referência ou competência está relacionado, né, ao mês, referência ou competência daquele contrato, daquela fatura daquele contrato. E aqui o vencimento, né, no mês de agosto, da forma que eu falei para vocês, que era a forma que a gente queria para gerar esse exemplo específico. Bom, nós vimos o passo a passo para gerar a fatura daquele mês de competência em específico, né, para um contrato só. Porém, agora nós vamos ver também a opção de gerar para todos os contratos cadastrados no sistema. Eu vou vir em gerar faturas, vou deixar selecionada essa opção todos os contratos, vou selecionar o mês da competência, eu vou selecionar o mesmo que eu selecionei para o outro contrato, tá? Eu quero todos do mesmo mês. E vou deixar o mesmo ano selecionado também. Também não quero enviar e-mail de notificação por enquanto e vou clicar em gerar faturas. Pronto, aqui está a listagem das faturas desse mês que eu acabei de gerar, que eu gerei todas do mês de competência julho e com o mês vencimento agosto para as faturas que são pós-pagas, que são essas aqui e essa que está por último, e também para as pré-pagas que estão aqui com esse vencimento também em julho. Bom, uma vez que eu gerei as faturas, vamos entender de forma completa essa tela de faturamento. Depois desse espaço onde você vai gerar as suas faturas, você tem um resumo das suas faturas geradas no mês, tá? Então, sempre entenda que esse resumo que vai aparecer aqui é de acordo com as faturas geradas no mês ali que você está atual de recebimento. E aqui as faturas pagas também no mês. Em seguida, você vai ver também um campo para que você possa filtrar as faturas para ficar melhor de você encontrar. Por exemplo, se você tiver uma longa listagem de faturas, você tem vários contratos, consequentemente você vai ter várias faturas, mas não se preocupe que para encontrar uma, única fatura dentro da sua listagem de faturas, caso ela seja grande, não vai ter dificuldade, porque você tem vários filtros aqui para encontrá-la rapidamente. Você pode encontrar pelo nome do inquilino, aqui em cliente, pode encontrar pelo número do contrato, por alguma data de competência ou referência, pela data de vencimento e pela forma de pagamento. E falando em forma de pagamento, aqui nós vamos ver também todo o passo a passo para gerar, gerenciar, enviar as faturas de todos os métodos de pagamento que nós temos disponíveis no nosso sistema, desde transferência bancária até as formas de pagamento em boletos. Abaixo desse campo onde você pode filtrar, nós temos aqui a listagem das faturas. Essa listagem ela vai ficar dividida em 4 colunas. A primeira de pago, onde vão ficar as faturas que já foram pagas, aguardando o pagamento, cancelado e em cobrança com o advogado. Cancelado para caso de algumas faturas que você já tenha cancelado, elas vão ficar aqui nessa listagem. Em cobrança com o advogado é para aquela opção onde você limitou
o vencimento das suas faturas, para que você possa entrar com outra ordem de cobrança. Então, você tem essa opção no nosso sistema, e assim que você configura essa opção, de acordo com o limite de vencimento que você colocou ali para aquelas faturas, ela vai vir para essa coluna aqui. Para saber mais de como você pode automatizar essa função, configurar essa função, nós explicamos tudo passo a passo certinho em outro vídeo onde falamos tudo sobre automação, tudo bem? Continuando aqui na nossa listagem de faturas, nessas faturas geradas, onde nós já vimos agora as colunas como estão divididas, nós vamos ver como que é dividida aqui em sua listagem, tá? Bom, as faturas elas são geradas e são listadas aqui nessa tela com todas as informações necessárias aqui, as informações que você mais precisa, assim, de pronto, elas vão estar sempre aqui nessa lista com mais facilidade. E as outras informações mais específicas, ou que você não precisa, assim, com mais frequência, você só precisa num momento específico mesmo, vão estar dentro da fatura, onde você pode ir clicando aqui nesse botãozinho de visualizar a fatura. Nós já vamos entender cada função aqui logo, logo. Vamos começar a entender por aqui. Vamos entender aqui da esquerda para a direita. Primeiro, nós temos esses campos de seleção. Você pode selecionar tanto nesse campo aqui, que vai selecionar todas as faturas, quanto também você pode selecionar uma, duas, três somente, enfim. Para que serve? Para que você possa fazer ações em massa. Então, a partir do momento que você seleciona, você tem a opção de informar pagamento em massa. Essa é uma opção de informar pagamento manualmente, que vai ser usado para quem usa o método de pagamento transferência bancária. E você pode também enviar faturas por e-mail em massa, né? Então, selecionou tudo, clicou aqui, vai enviar para todos os inquilinos aqui que você selecionou. Nós vamos ver mais detalhes também de informar pagamento e do envio por e-mail a seguir. Em seguida, nós temos aqui esse status. Esses status aqui, que atualmente estão demonstrados com o envelope, é para que você possa acompanhar o recebimento dos e-mails dos seus inquilinos, tá? Enquanto ele está nesse envelope aqui, significa que eles ainda não foram enviados, os e-mails com a fatura, o boleto ainda não foram enviados. Nós acabamos de gerar, não enviamos ainda, então por isso que está aqui com esse status, nesse envelope e tudo mais. Nós vamos ver agora que você pode acompanhar no momento que você envia para o seu inquilino, você pode acompanhar se foi enviado, se ele recebeu ou não, quantas vezes ele visualizou ao receber, data e hora que enviou, data e hora que o seu inquilino recebeu. Então, por aqui, por esse status, você vai poder acompanhar tudo isso. Vamos ver isso de uma forma mais prática. Então, eu gerei essas faturas e vou escolher a fatura do contrato de número 7 e a fatura do contrato de número 8 para exemplificar como que funciona o processo de envio dessas faturas, tá? Então, vamos começar aqui por essa fatura do contrato de número 8, que tem como método de pagamento transferência bancária, e nós vamos agora enviar para o inquilino. Para que eu possa enviar, se eu não selecionei lá em cima em gerar faturas, para que eu possa enviar agora, eu vou clicar aqui nesse botão azul, mais para o lado direito aqui da minha tela, que tem um envelopezinho aqui. Quando eu passar o mouse, você vai ver que ele é um botão para enviar notificação. Enviar notificação é enviar o e-mail de cobrança para o seu inquilino, com a fatura e o boleto. Nesse caso aqui, como o método de pagamento é transferência bancária, é somente com a fatura. Então, nós vamos clicar aqui em enviar notificação, vai pedir uma confirmação, você vai confirmar. E a partir do momento que eu vou aqui atualizar a minha tela, a partir do momento que eu cliquei, isso aqui já vai ser atualizado. O que significa esse check? Significa que foi enviado. Acabamos de enviar, né? Então, ele aparece aqui a data que foi enviado e o horário que foi enviado. Como eu falei, né? Eu usei essas duas faturas de exemplo, porque nessas duas faturas em específico, no inquilino que eu usei para cadastrar o contrato, os dados são fictícios, mas usei apenas o dado do e-mail real para que possamos exemplificar isso. Então, eu usei aqui o nosso e-mail, coloquei lá nos dados do inquilino para que fosse enviado,
E agora que enviou, né, chegou. E eu vou usar aqui a minha tela de apoio, vou colocar aqui no e-mail, atualizar, e vou visualizar esse e-mail que acabou de chegar. Visualizei, quando eu for atualizar aqui a minha tela, já apareceu aqui, ó, que eu visualizei, que enviado nesse dia, visto também nesse dia e nesse horário, tá? E se por acaso o inquilino alega que não recebeu ou que foi para a caixa de spam e excluiu sem querer, você pode enviar novamente, tá? Vai clicar em sim, vai clicar aqui e quando você clicar em ver mais, aí você vai ver os outros envios que você fez, tá? Então, vou atualizar aqui o meu e-mail novamente para que eu possa visualizar o outro e-mail que enviei aqui. Vou atualizar a tela. Vou clicar aqui em ver mais e já apareceu aqui, ó, todos os envios e visualizações. Se eu vier aqui, vou fechar aqui essa aba. Se eu vier aqui e clicar de novo para ver o mesmo e-mail, isso. Quando eu atualizar aqui a minha página e clicar aqui em ver mais, vai aparecer que eu visualizei 2 vezes, tá vendo? Tanto o primeiro que foi enviado, quanto o segundo, aparecendo que visualizei 2 vezes, certinho. Então, esses aqui são os e-mails, né, que foram enviados. Então, como que eu vou saber quais são os e-mails que foram enviados para esse inquilino, né? Qual o e-mail? É o e-mail que você cadastra lá no cadastro do seu inquilino. O cadastro do seu inquilino fica aqui no menu clientes. Então, eu vou clicar aqui em clientes, eu vou clicar numa nova guia para ir aqui dessa tela. Então, o inquilino que eu usei naquele contrato, nessa fatura que eu usei de exemplo, foi esse aqui, pessoa jurídica, tá? Aí eu vou entrar aqui em ações para ver o e-mail. Então, o e-mail que vai a fatura, né, daquele contrato que eu enviei, daquela fatura, é o e-mail que está cadastrando aqui, que está cadastrado aqui. Essa é a ficha desse inquilino que está cadastrado lá no contrato para o qual eu enviei o e-mail. Então, nesse campo onde está o e-mail e nesse campo onde está o e-mail do representante, em caso de pessoa jurídica, é para esses 2 e-mails que vão o e-mail da fatura, né, junto com os dados bancários para pagamento. Mas se eu quiser adicionar outro e-mail, além desses 2, né, tem esses 2 aqui, mas eu quero adicionar outro, eu não vi um campo onde eu posso adicionar outro. Você pode sim adicionar outro. Nessa aba aqui de contatos, vou adicionar outro e-mail, coloco esse outro e-mail aqui, salvo. Posso adicionar quantos eu quiser, ó, tá? Então, quando eu adicionar, eu salvo aqui. Quando eu salvar e enviar lá novamente, vamos voltar para nossa tela de faturamento, ele envia para esse outro e-mail também, tá? Então, como que você vai acompanhar o recebimento? Você viu que aqui está enviado, né? Porque enviou para esse e-mail aqui, que é o e-mail real. Mas, se for analisar os outros e-mails, que foram e-mails fictícios que colocamos aqui, você vai acompanhar que não foi visualizado, né? Então, significa que não recebeu. Porque, nesse caso aqui, porque o e-mail, né, foram e-mails fictícios que nós colocamos para exemplo, para exemplificar aqui para você. E se acontecer com você isso do e-mail que você colocou do inquilino, não visualizou, tá aqui aparecendo que não visualizou, ó, tá vendo? Nada. Então, é bom conferir esse e-mail com o seu inquilino para ver se o e-mail está correto, tudo bem? Certo. Agora que nós vimos a opção de enviar, né, essa fatura para o inquilino, pessoa jurídica e com o método de pagamento transferência bancária, nós vamos ver também a opção para enviar para o método de pagamento boleto ASAS, tudo bem? Bom, para enviar com esse método de pagamento, nós vamos primeiro gerar o boleto. Ou seja, quando você vai gerar uma fatura com método de pagamento boleto, ele não vai ficar disponível para que você já envie notificação, tá? É preciso que você gere o boleto primeiro. Fazendo isso de forma manual, você vai gerar a fatura e depois você vai gerar
o boleto e só assim você vai enviar a notificação aí para o seu inquilino receber a fatura e o boleto. Bom, vamos usar esse exemplo do contrato 7, da fatura do contrato de número 7, em que é pessoa física e o método de pagamento é o boleto AS. Já é uma situação diferente da que a gente viu anteriormente, que era pessoa jurídica e método de pagamento transferência bancária. Então, a gente vai entrar aqui nessa fatura, porque como essa fatura é boleto AS, eu não vou enviar direto, eu vou primeiro entrar na fatura, vou verificar aqui, que vai ter aqui essa opção de gerar boleto, né? Então, eu gerei a fatura, agora eu vou gerar o boleto. Gerei esse boleto. Se eu quiser visualizar, é só eu clicar aqui em cima, tá? E vai gerar o boleto atualizado. E aí a gente pode visualizar como que foi o boleto, como que é o boleto que vai para esse inquilino. E a partir do momento que eu gerei o boleto, ó, já vai ficar aqui disponível para que eu possa enviar. Enviei, confirmei, né? Foi enviado. Apareceu aqui um checkzinho, certo? Então, vou vir aqui no e-mail também, vou atualizar esse e-mail para que eu possa, né, visualizar essa fatura, para que apareça lá que eu visualizei. Pronto. Chegou aqui, eu visualizei. Eu vou atualizar minha página. E ele já vai aparecer 2 chequezinhos aqui, ó, no menu faturamento, já apareceu 2 chequezinhos. Nesse caso, vou ver aqui, foi enviado, foi visto e tal, tudo certinho. Nesse caso de pessoa física, para quem que vai esse e-mail, né? No caso de pessoa física, vai para o e-mail, vamos voltar aqui no menu de clientes, que é esse cliente aqui, vai para o e-mail que está cadastrado aqui, tá? Caso você cadastre algum representante, vamos supor aqui, vai para o e-mail do representante. No caso de pessoa física, o e-mail do representante sobrepõe ao e-mail que está aqui. Então, vai somente para o e-mail do representante. Mas você quer adicionar mais e-mails, você vai fazer a mesma coisa que foi feito lá no pessoa jurídica, tal, você vai adicionar aqui outro e-mail, vai salvar, que quando você enviar, vai para esse outro e-mail que você colocar. Então, geramos as nossas faturas, geramos os boletos e enviamos. Vimos para qual e-mail é que vai, né, esse e-mail com a fatura, no caso de transferência bancária, e esse e-mail com a fatura em boleto, no caso de boleto. Quando nós enviamos aqui do sistema, vai para esse e-mail onde você cadastrou na ficha do seu inquilino, tá? E é dessa forma que funciona para que você possa acompanhar os recebimentos dos e-mails dos seus inquilinos quando você envia, né, aí os e-mails com as faturas e boletos para eles. Em seguida, tem as outras informações já da fatura mesmo, mais básicas com relação ao inquilino, a qual é o contrato dessa fatura, qual que é o valor total, né? Qual que é o mês de competência ou referência, qual que é o mês de vencimento, a forma de pagamento, a situação, né? Não pago. Essa situação aqui, mesmo que esteja dividido em colunas, existe esse campo aqui da situação para que possa diferenciar entre não pago, né, e vencido. E aqui está ações, né? Nesse campo de ações, onde você tem a opção de esse botãozinho azul que tem um envelopezinho dentro, é para enviar a notificação, como a gente já viu. Esse botãozinho verde que tem um olhinho dentro para visualizar a fatura. E caso o método seja boleto, aqui ao lado vai ter esse íconezinho do boleto. Caso ele não tenha sido gerado, ele vai ficar assim, ó, vermelhinho, informando que não foi gerado ainda. Caso ele já tenha sido gerado, como é o exemplo dessa fatura aqui, ele vai ficar, né, mais transparente e vai ficar aqui boleto PDF, ficando disponível para que você possa clicar e visualizar a qualquer momento. Ou de repente, se você quer baixar para enviar por outro meio de comunicação que não seja o e-mail, você consegue também acessar aqui e fazer o download e enviar, tá? Bom, em seguida, nós temos também aqui um recurso de exibição, né? Então, se você tiver várias faturas, você pode escolher se você quer exibir de 10 em 10 faturas,
de 5 em 5 faturas, de 15 em 15, de 25 em 25, tá? Depois você também tem a opção de 50 e de 100 faturas. Caso passe disso, ele sempre vai ficar aqui vai ficar dividido aqui nessas páginas, né? Página 1, página 2, para que você possa aí navegar entre as suas listagens das faturas, tá? Bom, continuando aqui, é importante lembrar que tudo que vai ser gerado na fatura é de acordo com o que foi configurado no contrato, tudo bem? Então, todo o valor, a data, né, a forma como ele vai vir aqui de data de competência e data de vencimento, vai ser como você configurou lá no tipo de cobrança. O valor aqui vai ser como você configurou lá no contrato, no valor inicial e nas cobranças, né? Então, tudo que for gerado na fatura é porque foi replicado do que você cadastrou no contrato, tá? Então, tudo que você cadastra no contrato é importante se atentar ao mês de competência que você colocou ali para uma cobrança, por exemplo, né? É importante se atentar ao valor que você colocou, ao tipo de cobrança, valor inicial. Todas essas informações que você está cadastrando no contrato vão ser replicadas na fatura. Porém, se você precisa fazer uma alteração, não tem problema, tá? Você pode fazer essa alteração dentro da fatura, que isso pode ser atualizado facilmente, e mesmo que você use método de pagamento boleto, também pode ser atualizado facilmente. Então, além dessa listagem aqui, onde você pode visualizar a fatura, você pode visualizar a listagem das faturas, melhor dizendo, você pode visualizar a fatura em específico, tá? Você vai clicar aqui em visualizar a fatura, vou usar essa fatura aqui de exemplo. Você vai clicar aqui em visualizar a fatura. E no método de pagamento transferência bancária, por exemplo, você vai ver aqui os dados da fatura, aqui mais pro lado esquerdo, né? Quem que é o proprietário aqui em cima, né? Os dados do contrato, dados da fatura, data de vencimento, mês de competência. E aqui ao lado, as informações de pagamento, a partir do momento em que você informar pagamento dessa fatura. Lembrando que você vai informar pagamento dessa fatura porque essa fatura é um método de pagamento transferência bancária. Nesse método de pagamento, você precisa informar pagamento manualmente. É um método em que o inquilino ele vai fazer a transferência bancária e você precisa informar o sistema que foi feito, pois o sistema não tem aí integração de repente para saber que o inquilino fez o pagamento ou não por meio de transferência bancária, certo? Em seguida, você tem aqui a opção onde você pode, né, fazer alterações. Você pode fazer alterações de vencimento e você pode fazer alterações de valor. Para fazer alterações de valor, você vai fazer alteração adicionando extra, tá? Para adicionar extra, vai funcionar mais ou menos parecido com a aba de cobranças, onde você adicionou cobranças lá no contrato. Você vai colocar uma descrição, vai colocar o tipo de cobrança e o valor. Qual que é a diferença entre você adicionar uma cobrança lá no contrato e adicionar uma cobrança na fatura? As cobranças no contrato são geralmente cobranças recorrentes, tá? Que você não vai precisar ficar mudando aquele valor todo mês. Por exemplo, condomínio, IPTU, algumas taxas fixas e etc. Aqui na fatura, podem se enquadrar aquelas cobranças que variam o valor mês a mês, sabe? Então, de repente, uma água e luz, que um mês vai ser um valor, outro mês vai ser outro valor. Então, você pode estar inserindo esse tipo de cobrança direto na fatura. Ou, de repente, surgiu uma taxa que você precisou cobrar e você já gerou a fatura. Depois que você gerou a fatura, o que você mudar no contrato só vai ser alterado para as próximas faturas, tá? Para essa fatura que já está gerada, qualquer alteração que seja necessário, é preciso que você altere direto na fatura. Para que não haja conflito e tudo mais, a alteração na fatura é feita na fatura, a alteração no contrato vai ser feita para faturas que não foram geradas ainda, tudo bem? Bom, então, para eu adicionar essa fatura aqui, eu vou colocar a descrição e vou colocar o tipo de cobrança. Mais uma vez explicando sobre o tipo de cobrança, vamos lá.
Nós temos os tipos de cobrança: despesa, desconto, reembolso positivo, reembolso negativo. Para quem usa transferência bancária e precisa adicionar manualmente juros e multa, nós também temos juros, multa. Temos também, para juros e multa, esse botão aqui que já vai clicar e você já vai fazer o cálculo automático aqui e adiciona, tá? Mas se você quiser fazer por outro meio e adicionar aqui manualmente pela despesa, não tem problema. Bom, para explicar qual a diferença dos outros tipos de cobrança: despesa, desconto, reembolso positivo e reembolso negativo. Despesa e reembolso positivo é todo o valor a mais que vai na fatura. Despesa é aquele valor que vai direto para o proprietário. Reembolso positivo é aquele valor que não vai para o proprietário, vai para alguma conta, por exemplo, condomínio, IPTU e etc. Essa diferença vai refletir diretamente lá no seu relatório de rendimentos líquidos, né? Tudo que for despesa e tudo que for desconto vai para rendimentos líquidos. Agora, tudo que for reembolso, seja positivo ou negativo, não vai para rendimentos líquidos, porque não é aquilo que vai direto para o bolso do proprietário. Tudo bem? O mesmo se adequa, né? Eu já expliquei aqui algum exemplo de despesa e reembolso positivo. Eu dei exemplo de reembolso positivo, que é condomínio, IPTU. Um exemplo de despesa é, por exemplo, alguma multa por alguma cláusula descumprida no contrato, algum outro valor que seja uma despesa que vá direto para o proprietário. E falando em desconto e reembolso negativo, é todo valor que vai a menos na fatura, mas a diferença é que desconto impacta diretamente no que o proprietário vai receber. Ele não recebeu aquele valor porque deu algum desconto, por exemplo, o reajuste do índice foi muito alto, você precisou dar um desconto para aquele inquilino. Então, ali se caracteriza como tipo de cobrança desconto mesmo. Já reembolso negativo é aquele valor que teve algum reparo que o inquilino precisou fazer, né? Na hora vocês descontaram direto do aluguel. Então, aquele valor descontado do aluguel não foi necessariamente um valor que deixou de receber como, né, prejuízo, digamos assim. Foi um valor que deixou de receber, mas que recebeu como um reparo, recebeu como outra coisa ali feita no imóvel, um reembolso negativo, e ele não vai ali como rendimentos líquidos, porque não recebeu, né? Então, fica claro dessa maneira aí a diferença dos tipos de cobrança, tá? Bom, um exemplo aqui de cobranças. Então, se eu adicionar aqui uma despesa, por exemplo, uma taxa, deixei o tipo de cobrança como despesa, coloquei aqui algum valor e atualizei, a fatura vai ser atualizada, tá? Bom, outra coisa aqui importante é o imposto retido na fonte. Isso aqui você pode deixar automático lá no menu Empresa, né, em Configuração Automatização. Caso você deixe automático, né, para casos em que você precise deixar automático, nesses casos assim, em que é pessoa física para pessoa jurídica, ele vai calcular automaticamente e já vai deixar aqui na fatura. Mas você também pode retirar. E você também pode não deixar lá para calcular automático, se você não quiser calcular e tudo mais. Aqui foi só para demonstrar o fato de que, se você quiser, você pode calcular automaticamente. A única coisa que o sistema vai fazer é isso: calcular automaticamente, colocar aqui, não tem nenhuma informação ou declaração à Receita. Mas aí você pode excluir a qualquer momento, tá? Que ele vai sair. Vou fazer isso aqui só para excluir. E ele volta normal aqui aos 15 mil do aluguel, mas o 100 de taxa que eu acabei de colocar, tá? Então, nesse exemplo aqui de transferência bancária, eu gerei a fatura, eu fiz alterações, eu conferi tudo direitinho, envio para o meu inquilino e ele vai receber lá um e-mail com essa fatura. Como que é essa fatura? Você pode visualizar essa fatura clicando tanto aqui em download quanto em imprimir. Eu vou clicar aqui em imprimir só para a gente visualizar como que é, tá? Então, essa fatura ela vai assim, com a logo da Acordos. Caso você personalize o seu ambiente, vai com a sua logo aqui, vai com essas informações, as informações da fatura do imóvel e vai também com tudo discriminado. Qual que é o valor do aluguel, qual que é o valor da taxa e o valor total, tá? Além disso,
Para faturas com método de pagamento transferência bancária, chega um e-mail com essa fatura que a gente acabou de ver em anexo, tá? E no corpo do e-mail vai vir os dados bancários para pagamento. Então, é assim que funciona quando você usa um contrato com uma fatura com método de pagamento de transferência bancária. Você vai gerar e enviar para o inquilino, ele vai receber lá a fatura, no corpo do e-mail ele vai ver os dados bancários para pagamento e vai fazer, né, a transferência para você. Assim que ele fizer, você vai vir aqui, entrar na fatura novamente e vai informar pagamento. Ao informar pagamento, né, a gente viu lá como que a gente faz para informar pagamento em massa, e a gente vai ver aqui para informar pagamento manualmente. Ao informar pagamento, você pode escolher aqui a data de pagamento, tá? Você vai escolher a data de pagamento. Eu vou escolher aqui a data de hoje mesmo, como é um pagamento futuro. E aqui você pode colocar qualquer observação, tá? Que você queira, que vai aparecer aqui registrado. Se você quiser, você pode enviar um e-mail com confirmação de pagamento para o seu inquilino no momento que você informou o pagamento no sistema. Se você quiser também, você pode anexar um comprovante de pagamento e você vai clicar em salvar, tá? Quando você clica em salvar, ele já vai ficar todo o pagamento feito, né, total. Vou clicar aqui em salvar para você ver como que funciona. Então, vou colocar aqui uma informação. Pagamento. Observação de pagamento. Que serve para qualquer observação que você queira colocar. Então, você vai clicar em salvar. Clicou em salvar, pronto. Ele vai ficar aqui, ó, a informação de pagamento, tudo certinho e tal. No método transferência bancária, e somente nesse método, você também pode mudar para não pago. De repente, você verificou que ele pagou só 15 mil e depois ele vai lhe pagar os 100, de acordo com o que está aqui, né? Então, você vai mudar para não pago, altera, mudou. Aí você pode fazer pagamento parcial também pelo sistema. Então, você vai informar pagamento, vai colocar a data de pagamento aqui, vou colocar uma data anterior, pagamento parcial. Vou selecionar a opção pagamento parcial. Se eu quiser também colocar um comprovante, eu vou e coloco aqui o valor que ele pagou, que foi só esse valor de 15 mil, e vou salvar. Ele ainda fica aqui, ó, ele não tá pago, mas ele tá com a informação desse pagamento parcial. Eu coloquei a observação aqui, coloquei a data, o valor, e aqui ele me informa qual o valor restante, que é de R$100. Aí agora, para informar o restante do pagamento, eu vou vir aqui em informar pagamento, tá aqui já os R$100, vou colocar a data, pagamento restante, e vou clicar em salvar. Não seleciono mais o pagamento parcial, porque agora eu estou informando o pagamento total, do valor restante total que está faltando. Clico em salvar, clico OK aqui, pronto, a fatura está paga, tá aqui as informações de como foi feito esse pagamento e etc. Agora, a gente vai voltar aqui para essa listagem de faturas, né? E vamos ver a opção de método de pagamento boleto ASAS, né? Quando eu quero alterar, se isso vai alterar no boleto também, né? Quando eu quero fazer alguma alteração de fatura, de valor na fatura, desculpa, se vai alterar o boleto também. Se eu quiser fazer alguma alteração de vencimento, se vai alterar o boleto. Então, nós vamos ver isso também em fatura com o método de pagamento boleto ASAS, tá? Então, vou escolher aqui essa opção aqui que eu já enviei, né, aqui para o inquilino como exemplo que a gente acabou de ver. Vou usar essa mesma opção, vou visualizar. As alterações são as mesmas, tá? Então, eu já gerei esse boleto. Eu posso alterar? Você pode, desde que ele esteja dentro do vencimento. Se ele já foi vencido, não é possível alterar o boleto que já está vencido, uma fatura que já está vencida, a não ser que você altere a data de vencimento, tá? Então, se você tá com alguma fatura que já venceu, o boleto também já está gerado, já está vencido, não é possível alterar, só se você alterar o vencimento, tá? Então, a gente vai aqui nessa fatura, quando a gente visualiza, a diferença é que vai estar aqui a informação do boleto.
Caso ele não esteja gerado, vai ficar gerar boleto, igual a gente viu anteriormente. Caso ele já esteja gerado, vai ficar aqui boleto atualizado. Bom, ela tá num valor de 3.000, né? Eu vou clicar aqui em boleto atualizado, vou ver o valor de 3.000, vou ver aqui o vencimento, beleza. O boleto, ele se atualiza automaticamente, mesmo que ele já esteja vencido, o inquilino já recebeu, quando ele pegar esse boleto para pagar, vai atualizar, né, com juros e multa, de acordo com o que a gente configurou lá no menu Minha Empresa Boleto Automatizado. Então, ele configura isso automaticamente. Da mesma forma que se eu precisei alterar alguma coisa aqui, precisei colocar aqui condomínio, esqueci de colocar lá em cobranças, preciso colocar aqui nessa fatura, porque vai o valor do condomínio nessa fatura também, só que lá quando eu cadastrei em cobranças, eu coloquei para outra fatura para frente. Então, vou nessa, adiciono extra, coloco o condomínio, coloco o reembolso positivo, né? Porque, como a gente viu um pouquinho antes, para esse tipo de cobrança, o que se adequa é o reembolso positivo para que vá como rendimento, para que quando eu gerar o relatório de rendimento líquido, não vá o valor do condomínio como rendimento líquido, porque ele não é, ele é um valor que eu destinei para pagar o condomínio. Vou colocar aqui o valor e vou atualizar. Então, toda alteração que eu fizer, é sempre importante colocar atualizar. Atualizei, ele vai, né, aguardar um pouquinho, atualizo aqui a minha página e ele já tá aqui, 3.050. Quando eu gerar o boleto, você vai ver que ele já atualizou para 3.050. Para 3.150, desculpa. Então, isso serve para qualquer outra alteração, né? Toda alteração que eu fiz na outra fatura que estava com o método de pagamento de transferência bancária. Se teve algum caso específico que se adequa com o seu caso, mas o seu método de pagamento é boleto ASAS, você também pode alterar, que no seu método também altera, o boleto também altera, sem problema nenhum. Você tem essa autonomia, né, para alterar a sua fatura, o boleto e enviar para o inquilino. Em seguida, quando você fizer, né, toda essa alteração, atualizou aqui, pronto, aí ele vai aparecer aqui o íconezinho para enviar o e-mail. Aí você envia. Nesse caso, com o método de pagamento boleto ASAS, vai ser enviado o e-mail, né, lá com a fatura em anexo e também o boleto em anexo, de uma forma bem segura, né, para você pegar esse boleto, que é muito importante hoje em dia ter essa forma segura de gerar o boleto para que você possa enviar aí o e-mail para o seu inquilino e ele possa, né, ter o boleto lá disponível para pagamento. Voltando aqui para a aba de faturamento, todas as outras faturas elas vão funcionar da mesma maneira, né? Então, essa aqui, que é transferência bancária, eu vou entrar, vou fazer as alterações que eu preciso, vou ver aqui, né, os extras, as cobranças que eu adicionei lá no contrato, refletiram todas aqui, tudo tranquilo, enfim. Da mesma forma que eu entrar numa fatura com método de pagamento boleto ASAS, eu não gerei o boleto ainda, eu vou chegar aqui, vou gerar o boleto, depois vou enviar. Então, para todas as faturas, né, vai servir todas essas explicações que a gente deu, todo esse passo a passo que a gente deu agora. É só você tentar qual que é a sua situação. Seu método de pagamento que você usa é transferência bancária, é boleto ASAS, então, para cada um aí vai servir esse passo a passo. Caso você queira alterar o método de pagamento, você também pode, tá? Então, eu tô em transferência bancária e eu quero alterar, né, para boleto ASAS. Eu altero, clico em OK, eu gero o boleto e tudo mais. E sigo sempre clicando em atualizar, tá? Para qualquer alteração que eu fizer, clico em atualizar. E aí eu gero o boleto, gerei, tranquilo. Então, lembrando que todas as alterações que fazemos nessa fatura aqui, vai ser alterado nessa fatura. Se você quer alterar também para as outras faturas do contrato dessa fatura, vai lá em contrato, altera no contrato, tá? Para que as outras faturas já venham assim. Então, eu alterei aqui, fiz essa alteração. Eu posso alterar para outro método também, mesmo que eu já tenha alterado. Então, você tem essa autonomia aí para realizar essas alterações. E se de repente o meu método de pagamento que eu estou usando aqui com o meu inquilino é boleto,
Mas eu acabei de fazer essa mudança e ele acabou fazendo um Pix, né? Ele não pagou pelo boleto, ele me pagou, mas foi por outra forma de pagamento. Não tem problema também. É só você informar pagamento aqui manualmente e automaticamente o sistema vai dar baixa na fatura e no boleto. Não vai ficar nada em aberto. É só informar pagamento manualmente, do mesmo jeito que a gente fez ali com o outro. Eu vou informar pagamento, clico em salvar aqui. Ok, envio até a confirmação de pagamento para o meu inquilino, para ele ficar ciente de que pagou, e é isso. Bom, voltando aqui de novo para a nossa listagem, outra coisa importante que a gente pode ver aqui é como que funciona informar pagamento em massa, né? Então, eu quero informar pagamento dessas duas faturas aqui. Então, eu vou clicar aqui em informar pagamento, eu posso escolher pela data de vencimento, pelo dia de hoje, ou eu posso escolher o dia, tá? Então, eu escolhi aqui o dia de pagamento, marco para o inquilino receber o e-mail de confirmação, sim, informar pagamento de todas. E assim eu vou, né, tirando daqui, vou gerenciando aqui as minhas faturas, vou limpando aqui essa parte de aguardando o pagamento. Porém, isso é só se você precisar. Para o caso de boleto, se você precisar informar pagamento manual, você vai e faz. Se não, automaticamente, assim que o inquilino faz o pagamento do boleto, automaticamente essa fatura aqui dá baixa e vai para a coluna de pago. Tudo bem? Então, com o boleto automatizado, você não tem nenhum trabalho manual. Até para gerar e enviar faturas, você pode automatizar também, tá? Então, essa questão de gerar e enviar que nós vimos aqui, caso você queira fazer isso manualmente, você pode automatizar também. E a questão de informar pagamento manualmente também, para quem tem boleto ASAS, você também pode ficar despreocupado, porque assim que o inquilino pagar, automaticamente essa fatura aqui vai ser informado o pagamento e vai para a coluna de pagos, ela dá baixa, o sistema dá baixa nela automaticamente, tá bom? Bom, para quem usa boleto remessa bancária, por exemplo, gerei aqui as faturas, tá? Gerei todas as faturas, usei o método de pagamento remessa bancária, boleto remessa bancária. Eu vou vir aqui em faturamento, retorno de remessa e vou exportar, tá? Depois que eu gero todas as faturas, é que eu venho aqui nesse menu e exporto, porque aí o sistema ele vai exportar o arquivo de remessa de acordo com as faturas que você gerou dos contratos. Ele gerou, você vai escolher o mês e ano que você quer de vencimento para exportar esse arquivo de remessa. Quando você escolher o mês, você vai clicar aqui, gerar arquivo de remessa. Aí você vai gerar e ele vai aparecer aqui e você vai enviar para o seu banco, para que, ou no seu banco ou no seu aplicativo, né? Caso você tenha. E aí, quando você envia, ele vai te dar um arquivo retorno, né, do seu banco aí com os boletos, para que você possa dar a baixa nos boletos gerados. Quando você receber esse arquivo, você vai importar esse arquivo de retorno. Quando você importar, aí vai ficar aqui também, tudo vai ficar aqui nessa listagem, tá? Registrado. E aí você volta lá em faturamento e clique em enviar notificação, tá? Que aí quando você enviar a notificação, ele já gera o boleto de acordo com o arquivo que você colocou lá e a fatura por e-mail para o cliente. Então, com o método de pagamento boleto remessa bancária, tem esse passo a passo que eu te falei, sem a opção da fatura em si, porque é um método bem mais específico e precisa dos dados de carteira e dos dados de remessa, tá bom? Então, por isso nós não fizemos esse passo a passo aqui, para ficar bem mais claro para você. A gente fez ainda o passo a passo. Quando você tiver todos os seus dados cadastrados tudo certinho, é só seguir esse passo a passo que a gente fez, que vai gerar tudo certinho, todo o seu arquivo, e quando você enviar aqui notificação, vai para o e-mail do seu inquilino a fatura e o boleto, né, que foi gerado a partir de todo o arquivo que você exportou e importou no sistema. E quando ele realizar o pagamento, você também vai precisar importar esse arquivo para que o sistema reconheça que aqueles boletos foram pagos, tá? Então, assim,
O boleto remessa bancária ele não é totalmente automatizado por conta desse trabalho manual de importar e exportar arquivo no sistema, mas ainda assim, caso você queira permanecer com ele, com o seu boleto, né, e não migrar para o boleto automatizado que nós temos, ele é semi-automatizado sim, você só vai precisar ter essa questão de importar e exportar arquivo no sistema. Tudo bem? Então, vimos até aqui todo esse processo de gerar faturas, alterar as faturas. Então, eu gerei as faturas, verifiquei se elas estavam todas de acordo com o que nós configuramos. Fiz as alterações necessárias, enviei notificação, enviei para o inquilino, vi como que eu faço para informar pagamento, vimos tudo isso. Mas a questão de gerar e enviar, você percebeu que a gente viu a maneira manual de fazer, mas você também pode fazer tudo isso de forma automática e não se preocupar em entrar no sistema para fazer isso, a questão de gerar, enviar, e toda essa automação, no momento que você configura para gerar e enviar faturas automaticamente, o sistema todo mês vai fazer isso sozinho, de acordo com o que você configurou, sem você se preocupar. E aí você só vai mesmo gerenciar e verificar o que for necessário, porque o sistema vai automatizar toda a sua rotina. Para isso, a gente tem um vídeo específico explicando como que você pode fazer para automatizar esse processo de geração e envio das faturas e deixar tudo 100% automatizado, otimizando ainda mais o seu tempo. Tá? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo sobre faturamento e eu espero que você tenha tido uma boa experiência aí, que tenha ficado claro tudo que nós explicamos aqui. E agora é com você. Alimente o sistema para que você possa gerar e automatizar o quanto antes os seus meios de recebimentos, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.